Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. E hoje nós estamos aqui com a doutora advogada Itamara Silva. Eu sou advogado, professor de Direito, estou aqui sempre com um tema novo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre compra e aquisição de imóveis. Quais as dúvidas que a população tem sobre isso? Como se pode ter segurança, né, num negócio de compra e venda de imóveis? Porque é uma vida, a pessoa tem uma vida ali, né? Às vezes investe um dinheiro que juntou a vida toda de FGTS ou juntou a poupança, né? Imóvel é uma coisa muito importante. Então é muito importante que se faça essa compra como segurança. E aí eu pergunto para a doutora Itamara Silva, que é uma advogada aqui de Canoas especializada nessa área, tem muitos processos nessa área, como é que a pessoa pode fazer para ter segurança na compra, na aquisição de um imóvel, né, para que esse imóvel, ela tenha certeza que esse imóvel é regular e que essa compra vai ser uma compra segura, doutora? O que ela tem que fazer para verificar esses requisitos? Em primeiro momento, agradeço o convite em participar do programa. Para começar, é importante que o comprador ele leia atentamente as cláusulas previstas no contrato, porque é neste momento que vai ser estabelecido quais são os seus deveres e principalmente quais são os seus direitos. Podemos mencionar que é importante ser analisado as taxas e juros para ver se estão de acordo com o mercado imobiliário, a fim de evitar uma abusividade. Outro ponto é se verificar e buscar uma matrícula atualizada do imóvel, que seria o objeto do contrato de promessa de compra e venda, para verificar se o vendedor de fato é o proprietário. Tendo essa informação de que o vendedor é o proprietário, se fazer uma busca de uma certidão de ajuizamento de ações, para verificar se existe alguma penhora ou alguma restrição no imóvel que será objeto de compra e venda. Interessante, doutora. E como é que a pessoa pode fazer essa busca? Onde é que ela consegue essa informação do imóvel? Tem que ir até o registro? Pode ser pela internet? Como é que funciona isso? Atualmente é possível ser feito tanto de forma presencial, o comprador ele pode se dirigir até o registro de imóveis do município que está alocado o bem e também existe a possibilidade de ser feito um pedido via internet, não tem problema nenhum. Outra coisa, quando a pessoa vai lá e compra o imóvel, né, dá a entrada, né, do imóvel, verifica a documentação e tal, só que o proprietário depois tem que fazer a escritura desse imóvel, né, para poder efetivamente transferir o nome, né. Então primeiro faz o contrato de compra e venda, né, e depois se faz a escritura, mas aí o proprietário se nega a fazer a escritura, né. O que a pessoa pode fazer para resolver esse problema? Quando ocorre o contrato de promessa de compra e venda e o comprador cumprindo com a sua obrigação, que é efetuar o pagamento, ele pode vir a exigir do vendedor a transferência da propriedade do imóvel. Caso isso não ocorra, é possível se valer da ferramenta jurídica adequada, que se chama adjudicação compulsória. Ainda no ano de 2022 foi sancionada a lei de adjudicação compulsória, onde viabiliza a possibilidade extrajudicial. O comprador, com os elementos e com os documentos necessários, ele pode comparecer aos órgãos notariais a fim de buscar o seu direito de fato de propriedade. Quanto tempo leva para fazer uma transferência do imóvel extrajudicial, né? Você foi lá, fez o contrato de compra e venda e aí vai fazer essa transferência. Quanto tempo leva esse processo? Tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial, é necessário a presença de um advogado a fim de fazer os andamentos pertinentes ali, né? No que se tange ao prazo sobre isso, se tem uma expectativa que a adjudicação compulsória na modalidade judicial perdura em torno de 3 a 4 anos, em se tratando da adjudicação compulsória na modalidade extrajudicial,
judicial, se tem uma expectativa de 4 meses. Então, essa possibilidade de resolver de forma extrajudicial facilitou e muito a vida do comprador, que ele vai ter acesso mais rápido à propriedade do imóvel que ele adquiriu e também se torna menos oneroso. Interessante. E, doutor Itamar, uma outra pergunta que tem muita gente que compra o imóvel na planta, né? Você vai lá e compra o imóvel na planta. O imóvel na planta, ou seja, você comprou hoje e vai receber no ano que vem, né? Ou daqui a 2 anos, daqui a 1 ano mais ou menos. A pessoa se programa, está pagando um aluguel às vezes, ou está morando na casa da família, se programa para ter aquele imóvel naquele período, né? Ou precisa, porque está pagando aluguel, né? E aí precisa daquele imóvel. E aí, construtor, o que acontece muito é de não cumprir o prazo de entrega. E aí a pessoa já está com toda aquela expectativa de pegar a chave do imóvel, e aí a construtora não entrega e fica enrolando. O que a pessoa pode fazer? Qual a medida que ela pode tomar para resolver isso? Quando ocorre a promessa de compra e venda de um imóvel que está na planta, este contrato ele tem que prever a data de entrega. A lei, ela estabelece que é possível o atraso na obra num período de 180 dias. Se ultrapassando este limite legal, o comprador, ele pode se valer da ferramenta jurídica chamada de distrato, aonde ele busca anular o negócio jurídico que foi firmado. Anular o negócio jurídico. E esse distrato, uma pergunta, cabe também uma indenização, porque a pessoa teve toda uma expectativa de ter aquele imóvel e houve uma quebra contratual. Ele pode pedir uma indenização também por esse atraso de entrega, doutora? Mediante a ação judicial de distrato, é possível comprovar o atraso na entrega do imóvel, onde se... Passando o prazo de 180 dias, o comprador ele não teve o objeto principal do contrato. Então, mediante a ação, ele vai pedir a anulação do negócio jurídico e o ressarcimento de todas as parcelas que foram pagas. Este ressarcimento deverá ser atualizado desde a data do desembolso, porque se o imóvel foi pago parcelado, a atualização monetária vai ocorrer desde a data que de fato o comprador se desprendeu do respectivo valor. Dito isso, também é possível requerer uma indenização por dano moral em decorrência dos abalos sofridos de não ter o tão sonhado imóvel que foi o objeto do contrato principal. Interessante. Doutora, pode dar para a gente assim, alguns exemplos de casos práticos de processos que a doutora já fez com relação a imóveis, assim, que teve êxito, que os juízes aceitaram os processos? Posso. No escritório, a gente tem diversas ações em andamento pelo não cumprimento, né, das normas. Eu posso citar um casal que ele adquiriu um terreno, foi feito o contrato de promessa de compra e venda, revisei o contrato, enfim. No final, quando o comprador quitou o terreno, o vendedor simplesmente disse: não, eu não vou entregar agora. Por quê? Ele havia entregue este imóvel como garantia de uma hipoteca bancária. Então, se tornou necessário propor uma ação de adjudicação compulsória, comprovando que o contrato foi firmado, que o casal quitou o terreno. Com isso, se obteve uma decisão favorável, onde o juiz já expediu ofício para o registro de imóveis para se alterar a propriedade do bem, passando do vendedor para o comprador. Outro caso também que nós podemos mencionar é um outro casal, ele adquiriu um imóvel na planta, atrasou, né, porque a obra sempre atrasa, né? Só que se extrapolou o limite determinado em lei de 180 dias, atrasou por mais de 2 anos. Com isso, foi proposta uma ação
de distrata, né, que é o termo técnico que se utiliza para desfazer o negócio, e pedindo uma indenização por dano moral em decorrência do abalo sofrido, porque os autores eles não receberam a casa e, consequentemente, foi feito o pedido de ressarcimento de todas as parcelas que eles pagaram durante o período de 5 anos. Com isso, nós obtivemos êxitos e a indenização pelo fato ocorrido gerou um montante em torno ali de R$250 mil. Muito, muito bom, muito interessante. Só uma última pergunta com relação a pessoas que compram imóveis e vêm com defeito, vêm com infiltração, vêm com o teto caindo, quando a construtora entrega, né, você pega, aí alguns dias depois vem aquela infiltração, uma rachadura. Qual o tipo de ação que a pessoa pode entrar se essa construtora se nega ou demora para fazer esse conserto? Claro. Geralmente, quando se faz a entrega do bem ao real comprador, se faz uma vistoria. Na vistoria, em tese, né, está tudo adequadamente como deveria, mas quando se tem algum vício, como tu mencionaste, de infiltração ou elétrica, enfim, aonde seria de competência da construtora entregar um produto ao fim que se destina, que é a moradia, e se torna inviável, é possível propor uma ação judicial, né, buscando a indenização pelos danos sofridos, tanto de forma material, né, porque, digamos, supondo que os compradores tenham que refazer todo o piso, ou toda a elétrica, ou todo o reboco da parede, né, era o serviço que deveria ter sido prestado pela construtora. E também, geralmente, quando há entrega do imóvel, se tem uma garantia. Por quê? Porque o imóvel é um produto extremamente durável, né? Então, ele tem que ser apropriado para o uso. E sim, é possível propor uma ação judicial visando ser indenizado. Muito interessante esse tema de imóvel, porque são muitas pessoas que compram esses financiamentos aí, passam por esses problemas, né? Hoje nós vamos encerrando o nosso programa aqui. Eu agradecer a presença da advogada, a doutora Itamara Silva, aqui de Canoas. E se tiverem dúvidas, enviem para o nosso WhatsApp 9962-200-62, prefixo 61, que eu sempre respondo meus telespectadores. Nos acompanhem também nas redes sociais, Facebook, Instagram e no meu canal no YouTube, que aparece aí na tela. Um grande abraço e estejam sempre aqui conosco no programa Professor Benino Responde. Obrigado, doutora Itamara. Eu que agradeço. Muito obrigada. E até a próxima. Um grande abraço, professor Merino.